Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 7 de dezembro de 2021, e nós vamos juntos novamente fazer a leitura do nosso livro A Year of Forgiveness, Um Ano de Perdão, de Tina Louise Spalding, que canalizou comentários do Mestre Jesus Cristo e da sua equipe de consciência crística sobre as lições do livro de exercícios de um curso em milagres. Hoje nós estamos na lição 341, que declara: só posso atacar a minha própria impecabilidade, e é apenas isso que me mantém a salvo. Então eu vou dizer essa lição do jeito que ela faz mais sentido para mim e você escolhe como você quer utilizar a frase. Só posso atacar a minha própria ausência de pecado, e é apenas isso que me mantém a salvo. Quer dizer, a impecabilidade sendo a ausência de pecado em mim, tá bom? Porque a impecabilidade para mim tem um sentido de ser perfeito, de ser sem falhas. E não é esse o sentido que o Curso em Milagres quer dar. O sentido que o Curso em Milagres quer dar para a palavra, né, o original em inglês, é sem pecado, isento de pecado. Esse seria o sentido perfeito, tá bom? É que não existe uma palavra que tenha uma correspondência exata com a palavra na língua inglesa. Então vamos lá. Vamos aos nossos comentários. A nossa heroína está aqui, deitada numa lua maravilhosa, num céu estrelado, acenando para o sol, com o cachorrinho dela, obviamente, e com um sorrisão na cara, né? Então vamos lá. Vocês são seres abençoados, de fato. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus. Essa linguagem é difícil para que vocês a compreendam algumas vezes. O que é a ausência de pecado em vocês, né? O que é não ter pecado? Bem, a ausência de pecado em você é exatamente isso. Quando você olha para trás na sua vida, para a sua vida, a partir do outro lado do véu, quer dizer, onde eles estão nos olhando e nos observando, do outro lado do véu da terceira dimensão, você verá que nada jamais aconteceu. Você verá que nada de negativo vive, exceto no campo de batalha, né? Quer dizer, no campo de batalha do ego, no campo de batalha da terceira dimensão. Agora, no campo de batalha, o pecado soa real, o assassinato soa real, o estupro soa real, os pensamentos de suicídio soam reais. Mas uma vez que você se eleve acima, né, acima do campo de batalha, através da prática do perdão, uma vez que você perdoe a si mesmo, você perceberá a si mesmo como sem pecado e compreenderá que você nunca fez nada de errado. Você poderá mesmo olhar para trás e pensar: aquilo não foi uma boa coisa. Mas isso não existe aos olhos de Deus. Nada disso existe aos olhos de Deus. Os olhos de Deus não veem os seus pecados. Os olhos de Deus veem um amor que está sempre lá, que estava na sua criação e que estará sempre com você. Então, quando você vir a si mesmo com esse tipo de amor, então o passado desaparecerá e também os seus pecados. Eles se foram completamente da sua mente e miraculosamente. Então todos os pecados que você pensa que os outros cometeram e também os outros pecados que você pensa que os outros cometeram contra você, você perdoa e tudo desaparece. De que mais prova você precisa de que tudo isso está acontecendo dentro da sua mente? Tudo está acontecendo dentro da sua mente. A culpa, a vergonha, o sofrimento, está tudo dentro da sua mente. E você terá a capacidade de parar com isso, com tudo isso, né, através da prática do perdão a si mesmo e da permissão para que você mesmo seja o sagrado e lindo ser que você é.
livre, vivendo de momento a momento, em alegria, criando, se estendendo e amando. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus e nós vamos falar com vocês novamente amanhã. Gente, talvez essa lição seja para mim a mais difícil até agora para explicar o sentido para vocês. Eu vou me esforçar muito, tá? Então eu vou ler o nosso texto. Só posso atacar a minha própria impecabilidade e é apenas isso que me mantém a salvo. Só posso atacar a minha própria isenção de pecado, quer dizer, o fato de que não há pecado em mim, de que eu sou inocente, né? E é apenas isso que me mantém a salvo. Pai, o teu filho é santo. Eu sou aquele a quem sorris com amor e com tão profunda e serena ternura que o universo sorri de volta a ti e compartilha da tua santidade. Quão puros, seguros e santos somos nós, habitando no teu sorriso, com todo o amor que tu nos concedeste, vivendo e sendo unos contigo em fraternidade e paternidade completas, em impecabilidade tão perfeita, né? Diria eu, em isenção de pecado tão perfeita, que o Senhor da ausência de pecado nos concebe como seu filho, num universo de pensamento que o contempla, que contempla a Deus, né? O texto. Então, não ataquemos a nossa impecabilidade, a ausência de pecado em nós, não ataquemos a ausência de pecado em nós, pois ela contém o verbo de Deus para nós, e no seu reflexo benigno somos salvos. Vamos ao nosso outro texto. Deus nos criou sem pecado, e a ausência de pecado em nós é o que nos mantém seguros, mesmo no mundo de percepções equivocadas do ego. O ego nos percebe como sendo pecadores, vivendo num mundo cheio de pecado. Qualquer ataque percebido sobre alguém, ou de alguém, né? Ou de nós mesmos, é apenas o ataque do nosso próprio ego sobre a ausência de pecado em nós. Então, bom, depois eu explico. Você é um pensamento de Deus completando a Ele mesmo. Deus vive em nós. A nossa segurança reside no fato de que Deus não julga. Em vez disso, Ele sabe, Ele conhece, Ele sabe que nós somos eternamente sem pecado e permanecemos assim como Deus nos criou, tá? Então, como é isso na prática, né? É meio confuso. Para facilitar, eu vou substituir a palavra impecabilidade por inocência. Só para facilitar, já dei a explicação antes. Então eu vou ler. Só posso atacar a minha própria inocência e é apenas isso que me mantém a salvo. Então eu vou tentar explicar para vocês como isso funciona no mundo da terceira dimensão. Eu sou inocente e isenta de pecado assim como Deus me criou. Você é inocente e isento de pecado assim como Deus te criou. Os nossos irmãos são inocentes e isentos de pecado assim como Deus os criou. Então partimos dessa igualdade, dessa noção de que somos todos iguais e inocentes e isentos de pecado aos olhos de Deus. Estamos aqui na terceira dimensão, identificados com esse corpo, que é um corpo virtual, né? Então é mais ou menos como se eu tivesse um filho que é maravilhoso, que é inocente, que é um bom menino, e esse meu filho vai jogar um jogo de realidade virtual, né? E vocês já viram aqueles óculos de realidade virtual? Pois é, ele bota aqueles óculos e ele entra dentro do jogo. E para entrar no jogo, ele tem que criar o que hoje o pessoal chama de avatar. Então você vai criar uma identidade, que é o seu personagem dentro do jogo, tá? Então você tá numa dimensão abaixo, tá? E o meu filho, ele encarnou naquele avatar. Ele tem um avatar virtual que sente, né, que prova, que cheira, que enxerga, que interage com aquele holograma lá no jogo virtual dele. Supondo que isso fosse possível, ainda não é, em poucos anos será, né? Então meu filho está lá dentro.
né? O meu filho real, de carne e osso, tá no sofá com aquele óculos virtual jogando. E dentro desse jogo, no avatar desse jogo, o meu filho se esquece de quem é. E ele pensa que é o avatar do jogo. Lá dentro ele se sente ameaçado, ele ataca e ele é atacado. Ele tem armas diversas e ele tem um número X de vidas para cada partida que ele joga, né? Então ele entra naquele jogo e tão envolvido ele tá com aquela realidade virtual no entorno dele que ele se esquece de quem ele é. E ele pensa que ele é o avatar. E ao pensar que ele é o avatar, ele esquece que ele está em plena segurança sentado no sofá com um óculos virtual. E ele sofre. E ele se envolve nas dores daquele jogo. Ele ataca, ele atira, ele leva tiro, uma bomba explode perto dele, ele explode uma outra bomba, ele tem inimigos, né? Ele tem que buscar suprimentos para sobreviver, né? Então, lá dentro do jogo, ele está pecando, né? Ele mata alguém, ele ataca e é atacado. Na realidade dele, ele é o meu filho, isento de pecado, um bom menino. Assim eu o vejo. Então, nada do que o meu filho faz dentro do jogo muda a real natureza de quem o meu filho é. O meu filho tá lá sentado no sofá. Ele esqueceu de quem é, tá dentro do jogo de realidade virtual. Mas eu sou a mãe dele, eu sei que ele é um menino maravilhoso. Então, nada do que ele possa fazer dentro do jogo da realidade virtual que ele escolheu para brincar e se divertir, que seria em analogia o campo de batalha do ego, nada desqualifica esse meu filho diante de mim. Nada faz com que ele deixe de ser inocente, inteiro, completo, maravilhoso e isento de pecado. Não é isso que o Curso em Milagres fala? O meu filho sentado no sofá seria a identidade real do meu filho, o filho de Deus, isento de pecado, tá? Muito bem, então vocês entenderam isso. Então, o meu filho tá lá brincando naquele playground do ego, no campo de batalha do ego, como ele chama, e ele tá fazendo um monte de bobagem lá. E sendo alvo também do que o jogo tá programado para trazer para ele. O jogo não tá programado para trazer os inimigos para ele ser desafiado e para ele crescer na capacidade de jogar. O jogo tá programado. Então ele tá lá interagindo. Muito bem. Então agora que vocês entenderam isso, imaginem, eu já expliquei isso em outro momento, hoje eu tô explicando com mais detalhes. Imaginem que esse corpo aqui, que tá com unha pintada de rosa hoje, é o meu avatar. Eu escolhi o avatar de Jaqueline nesta minha encarnação para vir jogar no campo de batalha do ego. O meu eu real está lá em cima. A filha de Deus, perfeita, plena, completa, isenta de pecado, está lá em cima, na quinta dimensão. Enquanto eu não desperto espiritualmente, eu estou identificada com este corpo, com este avatar. Quando eu começo a despertar espiritualmente, eu começo a me identificar com o meu ser real, de quinta dimensão, que não está separado de Deus e nunca esteve em ilusão de separação com Deus. Quem faz essa ponte entre mim, ego, corpo, e o ser de quinta dimensão? O Divino Espírito Santo. Beleza? Então, entenderam isso, entenderam o contexto metafísico dessa realidade que a gente está, que eu já expliquei para vocês que é uma realidade virtual. Isso aqui não é real. Isso aqui é um jogo de videogame. Ah, não, já que eu não acredito. Pode acreditar. Isso aqui é um jogo, tá? E quanto mais você acreditar nisso, mais você sobe para se identificar com o seu ser real. Que nunca sofreu, nunca morreu, nunca adoeceu, nunca pecou. Que é o seu ser real. Muito bem. Então vamos deixar isso de lado um pouquinho e vamos voltar para nossa lição. E aí, por uma questão didática, eu vou substituir impecabilidade por inocência, tá bom? Só posso atacar a minha própria inocência. E é apenas isso que me mantém a salvo. Então eu vou explicar a primeira frase. Só posso atacar a minha própria inocência, beleza? Como é isso? Eu sou inocente porque sou assim como Deus me criou. Isso não pode mudar de forma nenhuma, isso é imutável, tá bom? O meu irmão também é inocente, assim como Deus o criou. E isso é imutável, isso não pode mudar, tá?
Então, quando eu ataco o outro, a gente já sabe, porque a gente já está na lição 341, eu estou atacando a mim mesmo, não é? Quando eu ataco o outro, eu estou projetando todos os meus ataques sobre mim mesma no outro. E quando eu recebo um ataque, eu estou recebendo as projeções do ataque do outro sobre ele mesmo. E também os meus ataques sobre mim mesma, né? Porque eu também me ataco a mim mesma o tempo inteiro. Aliás, sou eu quem mais me ataco, não é isso? Você pode traduzir, jogar isso para você, para sua realidade. Muito bem. Então, o que você pode atacar? Você pode tentar atacar o outro, mas você está a salvo, porque a sua inocência está protegida. A sua inocência é a verdade a respeito de você. O fato de você ser isento de pecado, de não haver pecado em você, é a sua verdade, a verdade sobre você, porque você é assim como Deus te criou. Tá? Então, quando você está atacando o outro, você está na ilusão de atacar a inocência do outro. Quando você ataca você mesmo, você está na ilusão de atacar a sua própria inocência. E por aí vai. E você está a salvo. Você está a salvo, porque a sua inocência está protegida. Ah, mas eu sou um assassino. Eu saí da prisão, eu cumpri 20 anos de prisão, eu matei um monte de gente. Sim. Ok, você matou um monte de gente. Na terceira dimensão, você vai ter que responder às leis da terceira dimensão. Mas se você começar a fazer o trabalho de perdão para você mesmo e para as suas vítimas, você vai limpar toda essa ilusão de pecado da sua mente. E quanto mais a gente limpa a ilusão de pecado das nossas mentes, menos a gente peca. Por que a gente peca? Entre aspas, na terceira dimensão. Por que a gente peca? Porque a sociedade, os nossos pais, as nossas igrejas dizem pra gente que nós somos pecadores. Então a gente é programado para pecar. Se a nossa sociedade dissesse pra gente que nós somos filhos inocentes de Deus, e se nós tivéssemos isso tão entranhado dentro das nossas mentes, como nós temos entranhado que somos pecadores, que Deus nos expulsou do paraíso, que Deus nos abandonou porque cometemos o pecado original, porque somos filhos do pecado, o mundo seria um paraíso, se a gente não acreditasse nisso. E é exatamente isso que as 365 lições de um curso em milagres fazem. Desfazer a ilusão desse pecado dentro de você. Não só as lições, o texto também. Então perceba que você quando você ataca o outro, porque o outro te atacou, ou porque você está amedrontado, você está numa grande ilusão. Você está dentro desse videogame, né? E você está, na verdade, atacando alguém que é inocente, tão inocente quanto você. Mas você só vê o pecado dentro de você, então você projeta o pecado do lado de fora, né? Talvez essa pessoa que tenha matado tantas outras pessoas, ela só veja o pecado no outro porque ela só consegue ver o pecado nela mesma. Então ela projeta esse pecado no outro de uma tal forma que ela precisa matar o outro, ela precisa tirar o outro da realidade tridimensional dela para ela poder ter um pouco de paz, para ela poder aliviar um pouco daquele pânico, daquele medo horrível no qual ela vivia, tá? Então ele diz assim: Deus nos criou sem pecado, e a ausência de um pecado em nós é o que nos mantém seguros, mesmo no mundo de percepções equivocadas do ego. O ego diz pra gente que nós somos pecadores e que o mundo está cheio de pecado. Então, qualquer ataque percebido sobre alguém ou de outros sobre nós mesmos é um ataque do ego sobre o fato de nós sermos, de não haver pecado em nós, tá? Então é o ego que está atacando. É o ego que está atacando, porque o ego não consegue perceber corretamente. O ego não sabe quem você é. Portanto, ele não sabe o que você quer, como falamos ontem.
O ego não sabe quem você é. O ego não sabe nada de você. O ego entende que você é um pecador, miserável, desgraçado, a quem faltam as coisas, que vive no princípio da escassez. Isso é o que o ego acha de você. O ego está completamente identificado com o avatar. O ego não sabe quem ele é de verdade. No meu exemplo, você de verdade é lá a criança que está com óculos virtual jogando no sofá. E sua mãe e seu pai, né? Porque Deus é pai e Deus é mãe também, estão lá olhando por você e reconhecendo em você a sua inocência, que nunca foi modificada, né? Ninguém pode mudar o que Deus criou, porque essa é a realidade, tá bom? Então, assim, é uma lição confusa e a prática hoje, o que eu quero pedir a você para praticar hoje é que você, antes de atacar alguém, você procure se conectar com a essência dessa pessoa, que é inocente. E que você veja no ataque que essa pessoa está trazendo para você um pedido de amor. E que você veja no ataque que essa pessoa está trazendo para você, na agressão que essa pessoa está trazendo para você, uma percepção equivocada da realidade. Se conecte com a essência dessa pessoa. E tenha uma resposta que seja correta para trazer os seus limites, estabelecer os seus limites de forma digna, mas não ataque o outro. Entenda que o que o outro está fazendo pode ser ruim, o ato. O que o outro é bom, porque ele é assim como Deus o criou. Isento de pecado, perfeito, inteiro, completo, filho de Deus, tá? E aí, quando você tiver vontade de revidar, você vai pensar também assim: qual é a parte da ilusão de pecado que eu tenho a respeito de mim mesmo, de mim mesma, né? Qual é a parte dos sentimentos de culpa que eu tenho por ter feito A ou B ou C, alguma coisa ruim, que está atraindo esse ataque? O que está atraindo esse ataque para mim neste momento? E tente se unir ao outro, lembrar que você e o outro são um. São os filhos de Deus, sem pecado. E isso vai ficar muito claro para você. Se você fizer isso, vai ficar muito claro para você a lição. Vai ficar muito claro para você o que eu estou explicando hoje. Tá bom, meus queridos? Eu espero que eu tenha conseguido trazer uma luz para vocês, de alguma forma. Aguardo os comentários, tá bom? Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nos vemos novamente amanhã.